Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Meu nome é Estevão Pinheiro de Oliveira, eu sou educador musical há mais de 12 anos, trabalho com a minha especialidade de madeiras, tocando clarinete, saxofone, flauta, e resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar você, que é um instrumentista de sopro, para trabalhar os fundamentos, talvez numa correção, talvez para iniciar, tá bom? Eu acredito que são esses 4 passos te levarão a uma sonoridade muito melhor, a corrigir problemas de afinação, problemas de sonoridade. Eu estou dando aula já há alguns anos e eu vejo a necessidade de até alunos que já tocam há um bom tempo ou pegaram os instrumentos sozinhos, resolveram tocar. Então esse vídeo aqui é para te ajudar, né? Se você quiser deixar algum comentário, dúvida, assim que puder, eu vou estar respondendo, tá bom? E a gente vai começar o vídeo, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. É mais um bate-papo e uma ajuda, um auxílio aí para vocês. O nosso primeiro fundamento, nós vamos falar sobre a postura. A postura corporal é nosso primeiro passo, né? Muitas vezes a gente começa a tocar um instrumento e a gente não pensa sobre o nosso corpo. A gente está sempre pensando, né, como que o som vai sair, de que forma que eu vou soprar, onde eu vou colocar os dedos. Mas antes de tudo, para ter uma boa prática, para ter um bom início, você tem que pensar na sua postura corporal. Você nunca vai ver um músico dentro de uma orquestra, dentro de uma banda, sentado de qualquer jeito ou com o seu corpo de qualquer jeito. Você vai encontrar às vezes, né, num show, ele fazendo alguma graça com o instrumento, mas em geral, quando a gente está focado, querendo estudar, quando a gente está querendo crescer no instrumento ali, né, pensando na nossa evolução, a postura corporal contribui demais. E por quê? Porque a gente toca instrumentos de sopro, né? Ou seja, o ar ele tem que passar pelo nosso corpo. Dependendo da posição do teu corpo, isso vai afetar diretamente. Instrumentos como flauta transversal, instrumentos como clarinete, que são instrumentos que você tem que deixar, eu falo esses dois instrumentos porque o saxofone você tem a correia, mas instrumentos que você tem que deixar o ar livre, né, como se fosse ao ar livre, se você segurando ele, ao ar livre não, mas você segurando ele ali sem nenhum apoio, apenas o apoio dos braços, isso é muito natural. Eu dou aula para crianças, as crianças já começam abaixando o instrumento, né, tem uma dificuldade e demora, a gente precisa corrigir isso e vai algum tempo até ela conseguir segurar o instrumento da forma que isso não vai atrapalhar o som dela, porque realmente atrapalha. Uma brincadeira que eu gosto de fazer com meus alunos é você estar tocando o instrumento e você está, por exemplo, vou aqui fazer um exemplo com a minha voz, né? Então eu estou falando, né? Perceba que a voz, o meu timbre da minha voz muda, eu posso aumentá-la, ó, tá vendo? Ó? Ele muda, eu não estou fazendo força nenhuma, por quê? Porque a saída do meu ar, ela está sendo direcionada, ou seja, está tendo influência na saída do meu ar, e isso é importante você pensar. É importante você, antes de você pegar um instrumento, pensar qual é a posição correta do meu corpo. E aqui eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é você arrumar a tua coluna. É uma dica simples, acho que é a primeira coisa que a gente pensa em postura, mas não é só a coluna não. Você tem que prestar atenção nos seus braços, prestar atenção no seu pescoço, sempre procurar olhar para frente. Isso tem até um envolvimento, né? Já vi alguns artigos falando, né, do psicológico. Você ficar olhando aqui muito para baixo, tocando, olhando muito para baixo, provavelmente teu som vai sair menor, né? Não vai ter aquela amplitude. A ideia de você tocar, você tem que estar sempre com uma boa postura, olhando para frente, né? Relaxado, isso é super importante. A boa postura não é para você ficar tenso. A boa postura vem trazer relaxamento para você. Tem um exercício muito legal que a gente faz, que ajuda muito a você pegar, principalmente com crianças, mas eu desafio você também que já não é tão criança assim, resolver fazer. Você pega como se fosse uma linha imaginária, né, amarrada aqui na pontinha da sua cabeça, né, do seu cabelo, e você levanta, né, como se fosse, né, eu estou puxando assim, né, para você endireitar a tua coluna, endireitar os teus ombros e lembrar que antes de você pegar um instrumento é importantíssimo que você tenha uma boa postura. Eu brinco, né, na aula que não é todo momento que você vai estar ali pronto, mas sempre que você for tocar é importante que você tenha uma boa postura. Essa é a minha primeira dica para você, esse é o nosso primeiro passo, a postura, tá bom? O segundo passo eu quero falar sobre respiração. A respiração é sempre um desafio, porque a gente toca instrumento de sopro, né? A gente lê muito sobre isso, a gente vê aulas falando, técnicas e tudo.
mas eu quero abordar aqui de um modo muito prático, né, de um modo muito tranquilo, para que você entenda como que funciona a nossa respiração ali na prática do instrumento, e isso possa te ajudar, tá? A primeira coisa, eu quero fugir de qualquer tipo de nome técnico, né? Vamos falar respiração diafragmática, respiração intercostal. Eu acho que esse não é um bom caminho. Até acredito que você possa defender e entender, né? E acredito que talvez, se você quer se aprofundar, você buscar artigos que falam sobre respiração, né? Métodos que abrangem isso mais profundamente. Mas a ideia, para começar, é que você entenda que a nossa respiração é uma respiração baixa. Ou seja, a nossa respiração vai estar voltada aqui para a barriga. E de um modo muito simples é você respirar usando mais a parte de baixo do que a parte de cima. Isso vai trazer muitos benefícios para vocês. O primeiro benefício é a eficiência, né? Quando você respira para a parte de cima, você pode acreditar que você está enchendo mais o ar, né? Que você está pegando muito mais ar, porque você está respirando, né, movimentando, você está vendo, mas não é não. A parte de baixo, aqui, a parte de baixo, quando você consegue trabalhar e você vai aprender a desenvolver isso, colocar a respiração, o pulmão para crescer aqui para baixo, né, desenvolver aqui para baixo, você vai ver que você vai conseguir ser muito mais eficiente do que aqui. Esse é o primeiro benefício. O primeiro benefício é a eficiência. Você consegue puxar muito mais ar, né? Já li alguns textos que falam que você pode respirar mais 60% do que aqui em cima, né? Eu não acredito muito nesses números, mas eu creio que eu sinto que isso é realmente mais eficiente, tá bom? Então, a primeira coisa que você pensa é isso, né? É tentar usar mais a parte de baixo. Quer dizer que eu não posso usar a parte de cima? Não, você pode usar a parte de cima, mas você tem que se concentrar na parte de baixo. Depois que a parte de baixo estiver bem cheia, aí você coloca mais para cima. Então, com isso você vai usar 100% do teu pulmão, beleza? É importante você entender que, além do benefício da eficiência, você vai também ter o benefício de você estar relaxado tocando, né? Eu acabei de falar que a postura corporal é importante, que está bem relaxado. Quando você faz essa respiração, que é a respiração que normalmente, principalmente as crianças, quando começam a aprender o instrumento, respira fundo, você faz, né, como fosse apagar a velhinha do aniversário. A gente tem essa mania de achar que respirar fundo é levantar o peito, né? Isso daqui, de maneira nenhuma, você vai conseguir tocar relaxado. Mais uma vez, você não vai ver nenhum músico, ninguém tocando dessa forma. Você vai ver os instrumentistas profissionais, aí, eles nunca vão fazer esse movimento para respirar, para tocar. A respiração nossa é sempre aqui para baixo. Então, além de você ter o benefício da eficiência, você tem o benefício de você estar relaxado. Essa respiração baixa é a respiração que a gente faz quando está dormindo. Se você perceber, quando você está dormindo, você está usando apenas a barriga, né? Os animais, você pode reparar isso nos animais quando dorme. Até mesmo você, quando você fala no dia a dia, você respira, né? Eu estou usando aqui a respiração baixa em todo momento, em nenhum momento eu estou respirando dessa forma. E infelizmente, quando a gente vai tocar, a gente acredita que tem que respirar usando a parte de cima. Então, uma dica importante aí, a segunda dica importante é a respiração baixa. Existem muitos exercícios que vão falar sobre respiração, de como você vai fazer. Eu já vi um bom número deles. Mas o mais importante, eu acho que é o começo, é você entender isso. Então você pode fazer sentado mesmo, né, com os ombros bem relaxados, com uma boa postura. Você respirar e colocar esse ar aqui para baixo. Sempre colocar esse ar aqui para baixo. Dessa forma, tá vendo? Cuidando para que o peito, por enquanto, o peito não cresça, tá? Por enquanto, né? Mais para frente nós vamos trabalhar, né? Nós vamos encher aqui. Quando isso estiver bem tranquilo para você, repara, eu estou puxando o ar, estou fazendo esse barulho, não necessariamente você precisa fazer esse barulho, mas é só para você reparar que eu estou puxando o ar. Então eu puxo o ar, alguns dizem respira pela boca, pelo nariz. A gente sabe que o nariz ele é o melhor, né? Ele está projetado para puxar o ar, mas muitas vezes você tocando você não vai dar tempo de respirar pelo nariz, né?
Você vai ter que usar a tua boca, né? Uma respiração mais rápida, puxar muito ar. Então, agora, para início, isso não importa muito. Você pode respirar tanto pelo nariz, pela boca. Eu estou respirando pela boca para fazer o barulho aqui, para você reparar que eu estou puxando o ar. E quando eu puxo o ar, repara nos meus ombros, eles não se mexem, eles não levantam, e apenas a minha barriga, ela se contrai, né? Ela puxa, ela está para frente e ela está se contraindo, né? Olha lá. E voltando. Esse é o primeiro exercício que você pode fazer. Fazer isso deitado, isso é importante também. Toda vez que você faz isso deitado, você consegue ver melhor esse tipo de respiração acontecendo, né? Deitado é bem legal, acho que você consegue fazer. Se você puder fazer isso na sua casa, né, na sua cama, ou um lugar bem confortável, deite, coloque a mão, né? Se você quiser colocar algum objeto para você reparar e tente trabalhar isso. Lembrando, essa respiração não é uma respiração difícil, não é uma respiração impossível. É uma respiração super possível, uma respiração que você já faz. A única coisa que a gente vai usar mais agora é pensar conscientemente, né? Agora eu vou usar a minha respiração. Então, o nosso segundo passo é a respiração. Primeiro passo é a postura, segundo passo, a respiração baixa, tá bom? Lembrando que a respiração a gente faz em dois movimentos. Nós puxamos o ar para dentro e nós jogamos ele para fora, né? Expulsamos ele para fora. Eu estou trabalhando agora o primeiro movimento, que é você respirar embaixo. Depois que você estiver fazendo bem, né, que estiver bem independente aí, que os teus ombros não estiverem levantando o seu peito, é importante fazer também esse exercício na frente do espelho, né? Se você não tem ninguém ali para estar te corrigindo, procurar fazer isso ajuda bastante. Depois que você fizer isso, você vai trabalhar o segundo movimento, que é você expulsar o ar. Para você tocar o ar, é importante que para você tocar um instrumento, né, de forma contínua, né, de trabalhar a coluna de ar, você vai precisar de uma certa pressão. Então, dentro desse exercício de respiração, você pode pensar naquele barulhinho que a gente faz quando a gente abre o refrigerante, que é tss, né? Esse movimento de tss, ele enrijece os músculos aqui, abdominais, né? Depois, repara o que eu estou dizendo, depois de você fizer a respiração, então você faz a sua respiração e você solta fazendo assim. A sua barriga vai se endurecer, você não precisa ficar preocupado em murchar ela, vai murchar naturalmente. E essa é a respiração, esse é um bom exercício para você pensar na pressão do ar que você vai utilizar tocando o instrumento. Esse tipo de respiração pode ser não só para instrumentos de madeira. Eu vejo meus amigos aí, professores, alunos que tocam metais usando também essa respiração e esses exercícios. Fazer esse exercício para aquecimento é super importante, né? Muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né? Pega o instrumento e já vai tocando. É legal, faça exercício de respiração sem o instrumento, depois faça com o instrumento, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então vamos lembrar de novo o exercício, né? Postura corporal correta, respirando pela barriga, enchendo o peito e soltando. Isso, você pode repetir esse exercício algumas vezes, existe outras faces desse exercício, é você marcar com o metrônomo, né? Eu vou respirar em 4 tempos, vou soltar em 4 tempos, vou segurar em 4 tempos, desde que você trabalhe, para quê? Para o objetivo você trabalhar cada vez mais natural, para que você não pense, né, com o tempo, esse tipo de respiração, você vai fazer essa respiração sem pensar, né, de forma tranquila. Por isso, faça esse exercício todo dia, eu tenho certeza. Se você não sabia dessa respiração, se você estava um pouco confuso, eu acredito que isso vai te ajudar bastante, tá bom? O terceiro passo, nós vamos falar sobre a embocadura. O que é a embocadura? A embocadura é a forma que nós seguramos o instrumento na boca, ou seja, como você apoia o instrumento na boca. Eu sei que para cada instrumento existe uma embocadura específica e é importante que você conheça essa embocadura, né? Agora, eu acho que de uma forma geral, eu quero falar com você sobre essa palavra embocadura, que eu acredito que abrange, o significado dessa palavra vai abranger praticamente todos os instrumentos, seja ele trompete, seja ele flauta, clarinete, saxofone. Repara para você ver, embocadura é uma palavra bem grande que significa em boca, ou seja, na boca, como se fosse em cima, embaixo. Você vê esse prefixo em indicando uma localidade, né? Em boca, ou seja, na boca, dura.
Perceba que esse final aí, dura, ele se refere não para você ficar, não é para você ficar de boca dura, de forma que você não tenha controle. A ideia do duro a ideia de você manter fixo, de você manter rígido, ou seja, ele não pode sofrer mudanças. Esse é o grande problema que eu vejo com a maioria de alguns, com a maioria não, né? Com boa parte dos instrumentistas que nos chegam ou que está começando, que não consegue entender. A embocadura ela é fixa, ou seja, ela é imóvel. Você não pode ajustar a tua embocadura para fazer um tipo de nota. Eu vou relaxar a embocadura para fazer grave, eu vou apertar a minha embocadura para fazer som agudo. Isso não existe, gente. Embocadura ela é fixa. A mesma forma que eu toco a embocadura no grave, eu tenho que tocá-la no agudo. Você vai trabalhar o ar, você vai trabalhar a posição da boca, da língua, mas a embocadura, ou seja, a forma que você segura o instrumento, ela não pode mudar. Eu já vi amigos meus, né, que começaram, principalmente alunos que começam assim, né, que a gente diz na raça, pegando o instrumento, tocando. Então, aí ele, principalmente saxofonista, né, então ele ajeita, coloca um pouquinho mais para dentro para fazer um som, coloca um pouquinho para outro para fazer o som. Isso não é aconselhável para você. Você pode pesquisar aí, conversar com os músicos mais experientes. Todos vão falar, eu creio, unânime, que a embocadura ela é estável, ela não pode estar sofrendo nenhum tipo de mudança, beleza? Cuidado se você toca algum instrumento e no meio no meio ali do teu estudo, da tua execução, você tem algum tipo de mudança. Isso não é embocadura, é embocadura de modo fixo, tá bom? É óbvio que você vai ter correções, como eu disse, na língua, na respiração, mas na parte dela, né, no instrumento, ele não pode se mexer na sua boca, tá bom? Eu trouxe aqui, ao meu lado tem uma boquilha de saxofone. A embocadura, eu vou falar um pouco da boquilha, da postura, né, da posição da boquilha no instrumento, do instrumento de saxofone, né, a boquilha do saxofone na minha boca. Então, basicamente, a boquilha, a embocadura do saxofone é você colocar a boquilha com a paleta para o lado de baixo, apoiado levemente aqui em cima, né, com o dente. Isso é importantíssimo. Não tem como você tocar, na verdade até tem, mas é que existiam métodos antigos, quando o sax estava se desenvolvendo, de ter uma embocadura sem o apoio dos dentes. Hoje também é unânime, né? Você não vai encontrar nenhum professor que está estudando, está tocando, que vai falar que você não deve apoiar o dente. Pelo contrário, o dente ele vai ser apoiado, né? Alguns professores vão querer que você coloque mais forças, mas aí vai depender do som que você está querendo fazer, né? Do estilo de música que você está buscando. Mas a regra geral, eu brinco, a regra de ouro é você apoiar o dente. Isso vai te trazer muito mais benefícios a longo prazo. Talvez até você consiga fazer o som, mas você vai ter dificuldade de fazer nota grave, vai ter dificuldade de fazer nota aguda, né? A embocadura vai ficar balançando na tua boca, né? A boquilha vai ficar balançando na tua boca. Então você tem que deixar de modo fixo e estável, tá bom? Então você coloca para o lado de cima, coloca o dente aqui em cima, no apoio, dobra levemente os lábios, né? Deixando a boquilha de forma, né, 45 graus. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui, mas a ideia é assim, tá? E vocês vão dobrar levemente os lábios inferiores. E aí tem mais uma proposta. Você, para evitar, muitas vezes a gente faz bochecha ou vazar o ar, você vai fazer meio que um sorriso, né? Eu brinco, é um sorriso falso, né? A ideia é você fazer isso para você evitar. Se você tem problema na embocadura de soprar e fazer bochecha, tente manter um sorriso. Se você manter o sorriso, né, os músculos aqui da tua face vão se enrijecer e você não vai conseguir fazer bochecha, tá? Que é importante você não fazer bochecha. Outra coisa importante que eu vejo, principalmente no saxofonista, é a parte de baixo. Eu já sofri muito com a parte de baixo, eu vi alguns alunos também sofrerem. Você pega toda essa parte aqui, que é uma parte cartilagem, e você aperta assim, ó, né, contra a boquilha. Isso ajuda no início, mas você vai tocar uma meia hora, uns 20 minutos, e a tua embocadura vai começar a se desmanchar. Porque a cartilagem que tem aqui, esses músculos, eles não conseguem segurar a pressão que você tem que exercer ali na embocadura. E eles vão desmanchar, eles não vão aguentar. E isso vai, né, refletir no teu som. A ideia é que você mantenha essa parte lisa, né? Lembre desses detalhes, eu vou tentar enumerar para você. Coloque a boquilha, né, primeiro, coloque a boquilha de forma 45 graus, mais ou menos, tá bom, galera?
apoie os dentes, dobre levemente a parte de baixo, mantenha o sorriso, né? Já falei, boquilha, dobrar o dente 2, dobrar levemente embaixo 3, sorriso 4 e cuidado com essa parte do queixo 5, tá bom? Uma checklist aí para você ver se você está fazendo a embocadura, você saxofonista está fazendo a embocadura correta, né? E aí você lembra de todo aquele primeiro passo. O primeiro passo é a postura, tem uma boa postura. Segundo, a respiração. E terceiro, o passo é a embocadura. Espero que não saia muito alto aí na gravação, mas a ideia é essa. Existe um jeito de você saber se você está apertando demais a embocadura, se você está relaxando, é você colocar o afinador e lá, por exemplo, para sax alto, você tem que ver a nota Lá. Ele tem que estar ali perto do Lá. Lá sustenido pode, aceitável, Lá sustenido Si bemol, Sol sustenido Lá bemol também, aceitável, dependendo do tipo de equipamento que você tá, tua paleta, tua boquilha, mas ficar ali em torno do Lá, o Lá seria a nota perfeita, tá bom? Vê aí se você consegue, você toca sax alto, tirar a tua boquilha e soprar e manter a nota Lá. Né? Se você conseguir, se você tiver muito, né, tiver fazendo Dó sustenido, você vai ver que você está apertando demais. Então é importante você fazer um estudo de relaxamento, ver onde você está apertando. E se você estiver fazendo Fá sustenido, Fá, você está muito relaxado, é importante que você melhore o seu apoio, tá bom? Então vamos agora para o nosso último passo para o som, que é a articulação. Eu não sei se você já ouviu falar de articulação, mas a articulação na música é um termo bem, né, bem trabalhado, é bem específico também. E o que é articulação, né? Vamos pensar aqui um pouco antes da gente falar sobre, né, essa técnica dentro do instrumento de sopro, vamos falar sobre o que ela é dentro do nosso universo paralelo, vamos dizer assim, dentro do nosso universo que não esteja a música envolvida. O que é articulação? Quando você vê articulação, a palavra articulação, você sempre vê ela associada a algum tipo de movimento, né? Eu brinco com as crianças, né? Eu dou aula para crianças e que antigamente você comprava os bonequinhos, eles não vinham com os braços articulados, ou seja, você não conseguia fazer movimentos com o braço era duro, né? Agora você tem os bonequinhos que se mexem e tal, que a gente fala o braço articulado. O que é o braço articulado? Você consegue movimentar, apesar dele estar ali preso, né, com o corpo e tal, você consegue fazer movimentos. Então a articulação sempre é movimento, né? A gente ouve às vezes dentro de uma reportagem falando assim, aquele político está articulando, aquele partido está articulando, se ele está se movimentando, né, para fazer uma determinada movimentação. Então guarda bem, uma determinada votação, perdão. Guarda bem esse termo, articulação é movimento. Toda vez que você pensar em articulação, vai pensar em movimento. E a gente vai movimentar o quê? Nós vamos movimentar a língua. A articulação é o movimento da língua, aqui no caso do sax alto, é o movimento da língua na palheta. Então você vai pegar e fazer esse movimento. Agora, antes de eu entrar na parte de como você vai fazer esse movimento, por que serve a articulação? Então, basicamente, nós temos dois tipos de articulação. Nós temos a articulação inicial, que é aquela articulação que você vai fazer para iniciar a nota. Essa articulação é super importante, porque se você não usar ela, você corre o risco de você soprar a nota e aí você mandar um punhado de ar, né? Um jato de ar muito forte e depois vir o som. Corre esse risco. Talvez não, talvez você consiga fazer isso de forma bem rápida e consiga tocar. Mas determinadas músicas, principalmente você vai entrar, né, você está tocando numa banda, numa orquestra, e você precisa de uma entrada, né, muito pianinho, tocar um pouco mais baixinho, você vai ver que você não vai conseguir uma entrada certa, né, a gente diz uma entrada atrasada por causa da articulação. Então treinar a articulação é imprescindível para você ter sucesso aí na tua carreira, no teu desenvolvimento musical. E essa articulação, né, para que existe? Existe articulação inicial e existe articulação, como eu disse, no início da nota, e existe articulação que a gente chama de articulação de ligadura, é quando você vai precisar dividir as notas. Eu não sei, eu acredito que você que está me assistindo já tem algum, ou queira, ou já esteja tocando, ou queira tocar, é imprescindível que você entenda que o nosso ar, o modo de a gente soprar, ele vai ser contínuo sempre.
né? Você não vai cortar o que a gente chama de colunas de ar. Por isso você vai respirar muito bem, por isso você vai ter uma boa embocadura. Por quê? Porque é imprescindível que você toque sempre e contínuo. Você não pode cortar o teu ar. Eu vejo às vezes explicando para alguns alunos ou que estão começando, ou algumas pessoas que não têm tanto entendimento com o instrumento de sopro, acredito que muitas vezes você sopra um ar para cada nota. E não é assim que funciona. Você vai soprar esse ar contínuo. E como que você vai repetir às vezes a mesma nota, né? Como que você vai dividir esse ar? Você vai dividir esse ar pela articulação, o que a gente chama de articulação de ligadura. Mais uma vez, dois tipos de articulação. A articulação inicial, quando você inicia a nota, e nós vamos ver ela aqui, e a articulação de ligadura, é aquela articulação que você faz quando você divide a nota. A ideia tua é dividir a nota, tá bom? Então a primeira, você pode começar de uma forma simples. Depois que você fez a embocadura, que é a articulação inicial, você vai apoiar o teu dente dessa forma aqui. Não sei se a câmera vai pegar tão bem, mas eu vou tentar descrever para você. Você vai colocar aqui, faz essa brincadeira em casa, pega o teu polegar como se fosse a tua língua, você vai apoiar levemente aqui, ó, no cantinho da boquilha, bem levemente. Vou tentar aqui, talvez não vai dar foco, depois eu vou dar uma olhada na edição do vídeo, mas eu acredito que com a descrição pode te ajudar. Você coloca aqui levemente a ponta da língua e você vai tirar. Lembra um detalhe, a articulação ela acontece quando você tira a língua, né, desencostando da boquilha, da palheta. Não é quando você coloca, muitas vezes as pessoas pensam quando você coloca, não, é quando você tira. Então um teste bem legal é você colocar a língua bem aqui assim, ó, e você soltar a língua quando for soprar. Ó, perceba, tem até um som. Isso. Estou fazendo bem forte aqui para aparecer. É esse daqui. Esse é o movimento. É óbvio que você vai tentar fazer isso de maneira muito natural, muito leve, né? Sem forçar muito. Vão existir vários tipos de articulação, né, durante a música, dependendo do estilo de música que vai tocar. O jazz tem um tipo de articulação, às vezes você tem, né, um staccato, com uma articulação já um pouco diferente. Mas a minha ideia aqui é você trabalhar, porque eu vejo muitos alunos tocando, iniciando a nota, alunos que já começaram a tocar o instrumento e que não fazem articulação. É imprescindível. Por quê? Porque a articulação vai fazer com que você mantenha o teu som contínuo, seja na flauta. A flauta acontece muito isso. Alunos, porque principalmente iniciantes não conseguem manter por muito tempo, então eles ficam mandando um ar para cada nota. Isso não pode acontecer com você, tá bom? A ideia é você respirar, apoiar o dente, apoiar a língua e soltar. Você pode pensar numa sílaba. No saxofone você pode pensar na sílaba tu. Eu sei que muitos saxofonistas aprenderam como tu, porque existe um método, né, talvez o método mais famoso do saxofone, vem escrito tu, um método francês, escrito tu. Mas eu tive aula com um saxofonista que foi estudar lá na França e a primeira coisa que ele falou assim, ninguém fala tu lá, né? Lá, apesar de o método ter escrito tu, é tu, tá bom? Tu. É muito mais leve, né? Tu, né? A gente pode pensar num du também, é uma sílaba que eu gosto, mas o importante é que você consiga mover a língua antes de soprar. E agora, como fazer a articulação de ligadura? A articulação de ligadura é você soprar e você tentar, no meio do teu som, você colocar a língua. Lembrando, galera, tenta fazer isso de forma mais natural possível, tá bom? Eu sei que nisso é bem difícil, mas tenta fazer bem leve, bem devagarinho. Vou dar alguns exemplos aqui, vou tentar segurar um pouquinho por causa do som. Articulação de ligadura e para iniciar. Tá bom? Vou deixar aí para você, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Não sei se está aqui escrito o meu nome. Meu nome é Estevam Pinheiro de Oliveira. Eu sou educador, trabalho com educação musical há mais de 12 anos. Espero muito ter ajudado vocês com essa dica. Vou fazer uma pequena revisão aí. Primeiro passo é a postura. Segundo passo é a respiração. Terceiro passo é o que? Embocadura. E o quarto passo, articulação. Eu creio que se você desenvolver bem nesses passos, se você estiver bem atento com essas 4 formas aí, né? Depois junte no final, tente fazer esse exercício, né? Qual é a minha postura? Antes de pegar no instrumento, né? Depois pode estar com o instrumento montado, com a boquilha, né? Qual que é a minha respiração?
Consigo fazer uma boa respiração, seja na flauta, seja no clarinete, no trompete, no trombone? Consigo fazer muito bem a articulação, né? Vê aí, deixa os comentários, qualquer dúvida eu estou aí. Agradeço muito você ter assistido até o final, espero muito ter ajudado vocês e até mais.